Bom, dando continuidade, vamos falar da classificação dos tratados. Os tratados podem classificar-se quanto ao número de partes, quanto ao procedimento e quanto à execução no espaço. Vamos falar primeiro quanto aos tratados, quanto aos números de parte. Então, quanto aos números de partes, nós temos tratados bilaterais, onde apenas duas pessoas, dois entes, de direito internacional público contrata, e temos os tratados multilaterais. Geralmente os tratados bilaterais são mais específicos, são mais fáceis de se criar cláusulas. Os tratados multilaterais são mais difíceis de se criar cláusulas restritivas, porque são muitos estados envolvidos, Do outro lado, quanto ao procedimento. Bom, por regra, nós temos alguns procedimentos. Nós temos dois procedimentos muito precisos no tratado, que é o ato da assinatura, que é a expressão do consentimento, e temos a ratificação, que é o momento em que o tratado passa a ter validade no âmbito externo, quando aquela norma que foi assinada lá no exterior passa a valer como norma legal dentro do país. Bom, então você pode dizer assim, então todos os tratados são bifásicos, certo? Por regra, sim. Alguns doutrinadores aceitam a figura do tratado executivo. O que são os acordos executivos, Os acordos executivos são tratados firmados entre os estados que não dependem de um segundo momento de ratificação. Isso é uma coisa que foi mais visualizada na doutrina americana. E como o Brasil se posiciona nesse caso? Então, é um tratado que, por assim dizer, a partir do momento em que o chefe de Estado assina o tratado lá fora, ele já está valendo. Ele não depende de ratificação. E muito se discutiu isso no Brasil, se o Brasil ia ou se o Brasil não ia adotar esse sistema. E o STF se posicionou com relação a esse tratado e a Constituição. E o STF chegou à seguinte conclusão, que é possível haver tratados executivos no Brasil, desde que esses tratados sejam de matéria de importância limitada. O que isso significa, trocando em miúdos? Que esses acordos devem ser acordos que meramente versem sobre questões que não irão oferecer qualquer tipo de mudança no status jurídico do Estado. Vou dar um exemplo para você entender melhor o que é um acordo executivo. No início de 2000, mais ou menos 2008, por aí, início do ano de 2000 alguma coisa, o Brasil assinou um tratado com o Japão, um tratado bilateral, onde se comemorava o centenário da chegada dos primeiros imigrantes japoneses no Brasil. Então, naquele tratado que o Brasil assinou com o Japão, ficou combinado, acordado entre o Brasil e o Japão, que o Brasil faria uma série de eventos aqui no Brasil para comemorar a chegada dos primeiros imigrantes, o centenário da chegada dos primeiros imigrantes japoneses, e lá no Japão, o Japão também faria alguns eventos comemorativos. Obviamente que aqueles que foram feitos no Brasil, eles seriam custeados pelo Estado brasileiro. Os que foram feitos no Japão foram custeados pelo governo japonês. Aqui no Brasil nós tivemos, que eu me lembre bem, teve um evento em Brasília, curiosamente eu estava lá no Congresso no dia para resolver outras coisas, não tinha nada a ver com o negócio de imigração japonesa, mas coincidente eu estava lá nesse dia. Depois teve um evento em Londrina, no Paraná, que é um lugar de grande concentração não é Londrina, não, Maringá, no Paraná, onde tem uma grande concentração de japoneses. Houve um outro lá em Manaus, e me parece que aqui no Nordeste teve um, eu sei que foram 5 eventos, cada um em cada região. O fato é que esse é o tipo de acordo, de acordo executivo. Por quê? Eu posso contar essa história para você e depois eu posso perguntar para você o seguinte: sim, aconteceu? Aconteceu, professor. Teve os eventos? Teve. Aí eu posso perguntar para vocês:
o que foi que mudou na vida de vocês depois desse evento. Poderia dizer, Clarice, o que mudou na sua vida depois desse evento? Você vai dizer absolutamente nada, professor. Houve alguma repercussão legal disso? Aí Dilma vai dizer para mim, não houve nenhuma repercussão legal disso. Eu vou dizer, onerou os cofres públicos, Bruno. Bruno vai dizer, não, professor, foi um evento comum, né, onde se gastou aquilo que gastaria em qualquer outro evento. Então, esse tipo de acordos são acordos que são firmados e que têm matéria de importância limitada. Não haveria por que chamar o Congresso, movimentar todo o Poder Legislativo para aprovar um tratado que versa sobre algo tão óbvio, né? Sobre algo tão... não é porque é sem importância, mas é que não tem, né, o vulto jurídico que deveria ter. Tem importância, claro, né, pelo que representa, mas não tem vulto jurídico para nós. Por último, o autor pergunta-se se é possível firmar um tratado para ter validade em apenas parte do território brasileiro. A pergunta é respondida com outra pergunta. Eu poderia dizer para você, depende, qual é o objeto do tratado. Há objetos que podem ser divididos, outros objetos não podem ser divididos. Então, na verdade, eu posso ter sim um tratado que vale apenas uma parte do território. Isso depende do território, depende do objeto. A Grã-Bretanha, por exemplo, é composta da Inglaterra, da Irlanda, é composta do Reino do Canadá, né, da Austrália, onde a rainha também é chefe de Estado lá, nesses países, então eles fazem parte, né, do Reino Unido. Mas assim, o tratado pode versar apenas em uma dessas partes. Depende se o objeto pode ser dividido. A União Europeia pode perfeitamente firmar um tratado com o Brasil de comercialização de carne apenas do sul do país, deixando as carnes do Nordeste de fora, as carnes do Norte de fora. Por quê? Porque eu tenho como controlar a saída de carne e saber de qual frigorífico ela saiu. As carnes são todas registradas, elas sofrem controle. Mas eu não posso chegar na Inglaterra e limitar o consumo da carne a um determinado território. Porque as pessoas vão comprar e vão carregar, vão botar na sacola, vão levar de um estado para o outro. Então a chave para decidir se é possível a execução do objeto em apenas uma parte do espaço é o objeto e não o tratado em si. Então, para resumir a história, é possível sim ter um tratado onde apenas que versa apenas uma parte do território, onde divide o tratado, onde ele não vale em todo o espaço do Estado. A pergunta que tem que ser respondida é com outra pergunta. Qual é o objeto? O objeto é divisível? Se o objeto é divisível, é possível fazê-lo. Se o objeto não é divisível, não será possível. E assim nós terminamos a apostila 2. Eu peço para que vocês observem as normas, leiam, assistam essas aulas, leiam as apostilas que vão estar disponíveis, tanto a 1 quanto a 2, vão estar disponíveis no site do AVEF, e dúvidas podem ser esclarecidas comigo no momento posterior. Até a semana que vem.